Pessoal, boa noite a todas e todos. Passado agora 10 minutinhos, a gente dá início ao nosso seminário. Nosso seminário é sob tema Religiosidade na Pós-Modernidade, perspectivas filosóficas, ou melhor, perspectivas filosófica e psicanalítica. Repito, religiosidade na pós-modernidade, perspectivas filosófica e psicanalítica. Quero adiantar que esse seminário, a princípio, estava previsto para o dia 22 e 23 de julho, mas nós tivemos uma série de problemas, precisamos adiar para 29 e 30, né, de julho, né, desse mês. Então, estamos iniciando hoje. Esse seminário é fruto de um projeto de pesquisa de PIBIC, de iniciação científica, no Instituto Federal de Alagoas, que conta com a presença, a participação das alunas Luna Lara e Giovana Zumba, e dos co-orientadores, né, coordenadores do projeto, professor doutor Flávio Veiga e professor doutor Fábio Sales, o Fábio Lau. Aqui quem fala é Hugo Brandão, sou orientador, né, coordenador desse projeto. Amanhã nós teremos uma mesa redonda, eu, Luna Lara e Giovana Zumba. A ideia é batermos um papo mais especificamente sobre a construção do projeto em si, discutindo a religião pós-moderna, tanto numa perspectiva filosófica, a partir ali de Bauman e Taylor, quanto numa perspectiva psicanalítica, usando Lacan, Freud, um psicanalista francês chamado Lebrun. Enfim, é uma mesa redonda para a gente bater um papo sobre o projeto. Mas antes, hoje nós temos uma palestra que floreia, né, esse nosso evento sobre religiosidade na contemporaneidade. Deixa eu só... Religiosidade na pós-modernidade, perspectivas... Deixa eu só pegar aqui que eu... Agora. Religiosidade filosófica. Não, o tema da palestra de hoje, é porque eu botei aqui no WhatsApp e ficou o quadradinho do... Eu minimizei o Google Meet, mas ficou aquele quadradinho, ficou bem em cima de onde eu ia ler. Mas vamos lá. A palestra do professor Fábio, professor doutor Fábio Lau e professor doutor Flávio Veiga é Religiosidade na Contemporaneidade, Possibilidades e Desafios. O que, repito, como estava falando, floreia o caminho para discutirmos a religiosidade pós-moderna. A pós-modernidade, defendemos nós, é uma condição cultural, social, econômica, dentro da contemporaneidade. E aí, passo a palavra para o professor Fábio Lau. Professor Fábio Lau é mestre e doutor pela Universidade Católica de Pernambuco, pertence ao nosso grupo de pesquisa, o NERES, né? O Núcleo de Estudos da Religião, Educação e Sociedade. É professor do IFAL de Artes, né? Professor, doutor do IFAL, nosso parceiro de sempre. É com muita gratidão, com muita honra que divido esse momento com o professor Fábio, que convido ele para essa palestra e vou aqui me deliciar com as suas palavras. Logo mais, repito, nós teremos o professor doutor Flávio Veiga, assim ele consiga resolver o probleminha que ele está. Mas, Fábio, fica à vontade, a palavra é sua, o tempo também está livre. Certo. Quero começar a noite dando muito boa noite para todo mundo que está aqui, dedicando seu tempo, sua atenção, né, para dialogar, para conversar conosco. De vez em quando nós estamos por aqui, não é, Hugo? Nas telinhas, nos canais, nas ondas, no celular, enfim, aonde a internet nos oportuniza chegar. Para a noite de hoje, não diferente de outras noites, nós queremos agradecer, tá certo? Agradecer imensamente, primeiro, a toda a equipe que compôs o projeto de pesquisa, né? Agradecer a iniciativa do professor Hugo Brandão, meu líder do grupo de pesquisa, né? Devo fazer aqui esse registro. Pega muito no nosso pé, diga-se de passagem, mas com toda a razão, né, para as nossas atividades acadêmicas,
para a difusão do conhecimento, para criar e ampliar espaços de educação, para fomentar debates, enfim. E é assim que eu preciso começar a noite de hoje. Apesar de pós-moderno, né, nós buscamos aí a solidez daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Se a encontraremos, aí são outros 500, é isso que nós vamos ver na noite de hoje, tá certo? Hugo, só para lhe adiantar, tá bom? O seu microfone está aberto, tá certo? Mas fique tranquilo. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve conversa, vou trazer algumas provocações, né, inspirados em autores como esses aí que o professor Hugo Brandão já citou, e também quero dizer que parte desse texto é inspirado na produção do próprio professor Hugo Brandão, tá certo? Quando nós, em outrora, desenvolvemos outros textos, outros trabalhos em torno dessa temática. Veja, mais adiante nós vamos pontuar, né, assim, mais objetivamente. O conceito de religião, de religiosidade, né, enfim. Mas para essa conversa, nós vamos tangenciar, né, aquilo que foi proposto na noite de hoje, certo? E nós vamos, então, apresentando aqui algumas perspectivas. Na noite de hoje, a nossa tarefa, o nosso desafio é fazer provocações em torno do tema a religiosidade na contemporaneidade e as perspectivas filosóficas e psicanalítica, tentar colocar em perspectiva, né, a partir deste campo de estudo que nós convencionamos chamar do campo de estudo das religiões, mais especialmente com um olhar voltado a partir da pós-modernidade. É muito interessante, minha gente. Todos nós aqui, né, que estamos na fase, nos processos formativos, quando nós vamos ouvir alguém falar, quando nós estamos numa banca, é comum que a gente se dirija para olhar uma determinada abordagem, fazendo as análises do nosso ponto, do nosso lugar de fala, que nem sempre é aquele do qual o palestrante está falando. E é comum também a gente ouvir diante de uma abordagem, olha, mas isso poderia ter sido abordado de outra forma, isso poderia. Por isso que é tão importante, quando a gente vai fazer uma fala, a gente fazer a ancoragem, tá certo? A gente ancorar. A partir de quê? Quais são as bases? De onde é que você está falando? Para quê? Para que o meu ouvinte, ora, o meu interlocutor possa dialogar comigo a partir de um determinado campo que nós já tenhamos possivelmente caracterizado. Pois bem, do ponto de vista, né, da psicanálise e da filosofia em si, o professor Hugo vai já conversar um pouquinho melhor conosco, e eu vou aqui para o meu lugar de maior conforto, se assim eu posso dizer, a partir, tá certo, de Balma, e nós vamos desenvolvendo essa conversa, né? E se a gente vai falar de Balma, como o próprio apresenta, né, em boa parte de suas obras, citando a sua fonte, que é a psicanálise de Freud também, né, quando ele trata dessa condição pós-moderna. Aliás, primeiro cabe aqui uma ressalva, nós não estamos falando de um tempo cronológico, né? Quando nós falamos sobre pós-modernidade, para a classificação clássica, né, para a abordagem que se dá do ponto de vista do estudo histórico, tá certo? Da temporização, não. A abordagem da pós-modernidade, ela é uma abordagem daquilo que vem a ser o cultural, né? Dos comportamentos que giram em torno desse homem, de como esse homem se posiciona em determinado contexto social, né? Bauman é um sociólogo. E na noite de hoje nós vamos discorrer um pouco justamente sobre esse tempo histórico, aí sim, tratado por contemporaneidade a partir dos estudos e das observações, né, dos conceitos
da pós-modernidade, e aí sim, claro, com o objetivo de identificar e de levantar, né, de trazer à tona algumas transformações que a religião, que a religiosidade, que o tempo contemporâneo vem produzindo, e é isso que nós estamos vivenciando nesse atual período. Ora, nós vamos tratar da pós-modernidade, mas nós poderíamos falar da condição pós-moderna, da modernidade tardia, da hipermodernidade, bem, de acordo com o teórico, né, do qual nós escolhêssemos para ancorar a nossa fala. É muito importante entender que, às vezes, nós dizemos assim, esse período é um período marcado por transformações. Todos os períodos foram marcados por transformações. A grande diferença do período em que nós estamos vivendo é que essas transformações elas estão sendo sentidas de uma maneira mais forte, de uma maneira mais significativa. Por quê? Porque esse mundo que está em constante mudança, em constante transformação, hoje, o contemporâneo, com o advento das transformações provocadas pela tecnologia, pelos meios de comunicação, assim como na noite de hoje, essa conversa está sendo proporcionada, né? Quando no meu tempo chamávamos de TICs, as tecnologias que permitem que a gente entre em contato, não é isso? E nós temos no meio de todas estas transformações os indivíduos, nós, cada um de nós que aqui nos encontramos, e que somos ora impactados e que ora impactamos, porque nós sofremos essas transformações, mas nós também atuamos para que elas aconteçam. Não raro, eu tenho certeza que aí, nas suas casas, no conforto do seu lar, no seu trabalho, no seu carro, tem alguém que está conectado nesta sala, mas que também está conectado em outras salas, em outros ambientes virtuais, nas redes sociais, conversando, tomando café. Essa é uma característica. Essa é uma das marcas desta condição pós-moderna, ou desta pós-modernidade, ou desta modernidade líquida. Mas, nesse caso, tratando da pós-modernidade, e aí sim, desde o seu nascimento, é importante caracterizar esse momento hipertrófico da cultura, consolidado na negação de toda ordem estável, tudo aquilo que é sólido. Essa é uma marca da pós-modernidade. Se desfaz, e por isso agora, ou para Bauman, torna-se líquido, liquefeito, vai se desmanchando, assume novas formas. E, como diz o professor Hugo Brandão, em um dos seus estudos, foi o que provocou, né, também a condição de, a crise da modernidade vai provocar a condição da negação de Deus. Por quê? Porque Deus também era considerado uma verdade absoluta. Ah, Fábio, deixou de ser? Não necessariamente. Mas essa visão do todo, absolutizada, tudo isso foi abalado. E em relação a Deus, também. Por quê? A pós-modernidade vai mexer com todas as nossas visões, com todas as nossas certezas, com as grandes narrativas, com as metanarrativas. Nós vamos sair disso e vamos vir para o micro. Por isso que quando a gente chegar para falar da religião, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre tudo isso. Nós estamos tratando do nosso lado de cá do mundo ocidental, que foi erguido e sustentado a partir de um modelo teológico. Nós não podemos esquecer disso. O Brasil, em especial, é um país colonizado, cristianizado, né? Como diz a professora Maridel Priori, a sombra da cruz, porque nós fomos cristianizados a partir dos primeiros movimentos da Igreja Católica, que inclusive tivemos como religião oficial do Estado durante muito tempo. Então, a pós-modernidade coloca todas essas metanarrativas em xeques, as grandes verdades, as questões absolutizantes, e ela questiona justamente toda a ordem vigente e, consequentemente, mexe com o resultado e provoca alterações nos sujeitos, nos indivíduos. Fábio, quando você está falando nos sujeitos, nos indivíduos, você está falando aquele que está fora
Só daquele ou daquela que lhe escuta? Não. Eu estou falando de todos nós, porque nós não estamos isentos a esses movimentos, a essas transformações pelas quais o mundo passa. E isso está acontecendo no mundo e em tudo o que nele há, inclusive na religião, e aí nós poderemos tratar a partir das grandes tradições religiosas, mas especialmente na noite de hoje, naquilo que tange a religiosidade, nas práticas que são decorrentes das instituições religiosas, certo? E, claro, temas como esse são de interesse de estudiosos do campo da religião. E aí, professor o Brandão, professor Flávio, eu e tantos outros colegas que se encontram aqui na sala acabam tendo interesse por esses temas. São temas que palpitam no campo dos estudos das religiões. E claro que quando nós falamos aqui, nós estamos também expostos, né? Nós estamos a riscos. Como assim há riscos? Há contradições, há visões diferentes, a sermos questionados com algo que nós não pensamos antes dessa fala, e essa é a grande riqueza da pesquisa, do campo da ciência, as provocações que nascem. E por isso, esta temática e este projeto, né, como um todo, revela-se tão importante. Porque se essa sociedade está em transformação e tudo o que nela há também se transforma, também pertence a esse movimento, e do ponto de vista do pós-moderno, vai surgir, então, como uma narrativa individual. A partir daí, nós vamos tecer relações, vamos construir sentidos, não mais meta, não mais grandes, agora micro, individuais. E aí, essas narrativas, elas vão tecendo as nossas experiências, para deixar mais claro, elas vão sendo tecidas a partir de intrínsecas relações, a partir daquilo que se dá entre nós, a partir daquilo que se dá entre nós e a instituição religiosa, entre nós e a divindade, entre nós e a construção da visão e da representação do sagrado, neste tempo que nós vivemos. E aí, é através desse imbricamento, é através dessa construção, né, que Hervé Léger vai chamar de grande bricolagem, que nós vamos construindo, que nós vamos emendando pedacinhos para construir sentidos. Ora, se nós saímos das grandes verdades, das metas narrativas, daquilo que era absolutizante para as micronarrativas, agora o que está em voga não é mais a experiência da comunidade, é a minha experiência individual. Fábio, quer dizer que a experiência da comunidade acabou? De forma alguma. Ela só perde força, mas ela continua lá. E é isso que esqueci agora o nome do autor, mas eu vou me lembrar já, né? É isso que ele vai dizer em toda a sua obra, né? É por isso que ele vai escrever, meu Deus do céu. Inclusive no Rumor de Anjos, né? E os altares da modernidade, né? Os novos altares da modernidade. Até um determinado tempo, Berger, né? Peter Berger. Até um determinado tempo, os estudos levavam a crer que a religião se acabaria. Depois, a religião se metamorfoseia e nasce, perdão, não é nem que ela nasce, porque ela não morreu, né? Ela se revela de uma nova forma. E aí sim, dentro de uma perspectiva pós-moderna, surgem novas respostas à sensibilidade, à complexificação do mundo contemporâneo e, claro, a crescente demanda apresentada pela subjetividade desse sujeito, desse indivíduo.
Se eu saio daquilo que é meta, daquilo que é grandioso, daquilo que é absoluto, para um micro, já não é mais a vontade da comunidade, perdão, o desejo, essa é a palavra. O desejo da comunidade que está em voga, mas sim o meu desejo, aquilo que é individual. E aí pode ser que para atender a minha fragilidade, a minha sensibilidade, os meus medos, os meus temores, essa visão absolutizante de Deus, ela também não me responda, ela também não me compreenda, perdão, ela também não me preencha. É preciso, inclusive, né, construir sentidos próprios, sentidos individualizados, e por isso que é uma marca tão forte dessa pós-modernidade, a nossa subjetividade. Por quê? Porque agora sou eu que estou em cena, né? E aí essa subjetividade, ela permite, tá certo, com que a gente possa, ela faz com que o meu desejo possa ser colocado à mesa e possa, a partir daí, para que eu busque, né, para que eu possa compreender e para que eu possa, de alguma forma, realizá-lo, né, já que é um desejo. E dessa forma, né, vai nascer neste período, a partir do olhar da pós-modernidade, um ceticismo diante das novas formas de sociabilidade. Por quê? Porque nós vamos estabelecer vínculos diferentes. Essa é uma marca da pós-modernidade. E os vínculos, eles vão se dar de uma maneira como nós não víamos antes, tá certo? E aí, para Bauman, isso remete a um paradoxo ético. Por quê? Porque esse excesso de subjetividade, ele também nos coloca, né, numa zona meio que de perigo. Vivenciar os nossos desejos, vivenciar a nossa subjetividade, a nossa individualidade, e por isso, do paradoxo ético, ele nos coloca aqui numa condição quase que beira o enfrentamento da condição do outro. Por quê? Porque isso pode, e é uma marca do nosso tempo, sim, inclusive se sobrepor à condição daquele que compõe a nossa vida comunitária, seja ele familiar, seja ele dentro do ciclo religioso. Observe, minha gente, dentro de casa, dentro da escola, dentro do ambiente religioso, o quanto tem sido difícil a gente chegar, a gente construir os entendimentos de consenso, aquilo que todo mundo aceita e que aponta uma determinada direção. É muito comum que a gente encontre nas nossas vivências e nas nossas experiências alguém dizendo assim: poxa, mas a minha vontade nunca é feita, o meu desejo nunca é realizado, porque vocês sempre estão olhando para o fulano, para a fulana. Veja, essa ação dos indivíduos que nos coloca diante de exigências autoritárias. Por que autoritárias, Fábio? Porque o que está em voga agora é o meu desejo. E isso não é à toa. Ô, Fábio, mas você está falando de desejo, de subjetividade, e a gente saiu das metas narrativas, das verdades absolutizantes para o micro. Cada pessoa está vivendo as suas dores, as suas angústias, podendo colocar em cena a sua subjetividade, podendo fazer questão a partir do seu desejo que ela seja respeitada, que ela seja, que nós tenhamos espaços de vivenciar as nossas demandas individuais. Mas e por que é que tudo isso acontece? O que é que motiva? O que é que está por trás? E aí, claro, o sociólogo vai apontar para que a gente não ache que tudo isso nasce ou que as coisas acontecem gratuitamente. Não, de forma alguma. Tudo isso advém de uma lógica capitalista de mercado, assim como o sistema que molda
as nossas vidas, as nossas relações entre nós, as nossas relações de consumo. Já pararam para se perguntar se aquilo que você deseja como um bem material, se o modelo de companheiro ou de companheira que você deseja como um ideal para viver ao seu lado ao longo dessa existência, se tudo isso, de onde é que vem isso? De onde é que vem isso? Não sejamos ingênuos. O sistema molda tudo isso. E o sistema, ele apresenta a lógica de mercado. E na lógica de mercado, nós estamos diante de um vale-tudo. Por que diante de um vale-tudo? Porque agora, eu vou voltar à minha fala, o que importa é eu realizar o meu desejo. Por isso que Bauman apresenta o paradoxo ético. E o meu desejo está acima de tudo e de todos? Então, veja, a lógica de mercado também nos apresenta a necessidade da reconfiguração dos sistemas e das lógicas presentes no nosso tempo. Só o sistema de mercado, só o sistema capitalista, só o sistema do vale-tudo, ele nos coloca numa condição animalizada e animalizante. Por quê? Porque a partir de agora, nós estamos no vale-tudo. E no vale-tudo, eu posso não respeitar a condição de dignidade da vida humana, a condição, inclusive, da própria vida, ainda que para isso seja necessário, né, tirar a vida do outro. Não é? Há uma série de coisas que podem acontecer, assim como eu possa colocar em xeque a soberania de um país, assim como eu possa colocar em xeque toda a economia, relações comerciais, todo um sistema de sustentação da economia de um país em favor de uma pseudo-defesa da minha família ou de alguém do meu interesse. Gente, para a gente falar sobre filosofia e sobre psicanálise, nós não podemos perder de referência o que vem a ser o desejo. O desejo não é uma simples vontade, o desejo é algo muito mais profundo, muito mais significativo daquilo que nós anseiamos. E nós não podemos achar que, ai, Fábio, então é fruto do sistema, poxa vida, então é tudo fruto do sistema. Não. Para o sistema, você é responsável pelos seus atos. Por quê? Porque o sistema não tem vinculação nenhuma com você. O sistema, ele não quer saber de você, ele quer saber da sua produção, daquilo que você é capaz de produzir, daquilo que você é capaz de, produzindo, consumir. Ele quer só jogar com os seus desejos, com as nossas pseudo-necessidades, mas ele não abre mão da nossa responsabilidade individual, porque nós seremos cobrados. E ainda ouviremos dizer assim, poxa, mas essa foi a sua escolha. Se essa foi a sua escolha, mas eu estou infeliz com essa escolha. Mas nesse instante eu perguntei se às vezes nós paramos para pensar se os nossos desejos ou as nossas necessidades são nossas mesmas. E agora eu estou dizendo que ainda assim o sistema vai dizer para a gente, sabe de quem é a culpa? A culpa é sua. Se nós saímos das grandes verdades. A metanarrativa enfraqueceu, agora nós estamos nas micronarrativas. E aí tudo isso está em cena, tudo isso está em tela. Ora, se é a minha subjetividade que conta, se é o meu desejo que conta, se eu vou para lá, e se eu passo por cima de todos vocês para consegui-lo, em algum momento alguém pode me parar, me chamar a atenção e dizer, você tem responsabilidade em tudo isso. E não adianta eu dizer, mas isso tudo é fruto da pós-modernidade e os estudiosos já disseram isso.
Não, gente, não é bem por aí. Esse é um dos desafios desta condição do tempo presente que nós nos encontramos, do contemporâneo, desse momento que nós estamos vivendo. Todos nós, em alguns momentos da existência, vamos nos deparando diante de impasses. Nós queremos, mas não sabemos se podemos ir. Nós queremos, mas não sabemos se teremos como arcar com as consequências. Ah, Fábio, e sempre a gente para refletir sobre isso? De jeito nenhum, pelo contrário. O mercado nem quer que a gente pense, só quer que a gente produza e consuma. É isso que ele quer. Nada mais do que isso. Mas, Fábio, a gente ia falar sobre religiosidade? Sim, nós estamos caracterizando o tempo presente. E vocês acham que a religião está distante disso? Vocês acham que a religião está alheia ou como um campo sagrado, e aqui, claro, sem querer ofender ou tratar de forma inadequada, estigmatizar, pejorativa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É só para a gente refletir, tá certo? E nós precisamos refletir sobre tudo isso. Assim como Balma vai nos dizer que em nossa sociedade pós-moderna estamos todos nós, de uma forma ou de outra, no corpo, inclusive no espírito, no aqui e agora e no futuro. Inclusive, tentando antecipar esse futuro. Gente, é um problema da juventude, a danadinha da ansiedade. Mas, enfim, de bom ou de mau grado, diante de tudo aquilo que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos em constante movimento. E nenhum de nós vai estar totalmente certo ou totalmente errado, tendo em vista que nós supomos que adquirimos o direito individual, tá certo? Que, ora, nós imaginamos que nos foi dado em algum lugar, por alguém, tá certo? E ninguém acha que a nossa permanência num determinado local, que ela se dará para sempre, ou que ela será uma perspectiva provável. Por quê? Porque nada mais é sólido, nada mais é perene. Tudo é fluido, tudo é líquido e tudo é disforme. E é justamente essa caracterização, tá certo, que nós vamos construindo para entender isso que nós estamos chamando de condição pós-moderna. Então, veja, nós também sentimos nesse período a constante necessidade de mudança. Ela é uma marca da pós-modernidade. Por quê, Fábio? Porque se nós construíssemos uma imagem, uma identidade perene, permanente, não seria tão fácil assim lidar conosco, fazer o joguete, despertar novos desejos. Observemos os contextos às nossas voltas. Observemos, inclusive, os nossos templos religiosos, como eram, independente da idade que nós tenhamos, viu? Podemos ser jovens. Observemos a geografia, observemos o ambiente, a arquitetura, a iluminação, o som, as músicas, aquilo que constrói o imaginário. Fábio, o que é o imaginário? É aquilo que, se tocar, traz para mim alguma referência, traz para mim alguma informação, desperta uma lembrança, uma memória, ou ainda uma história que eu ouvi, uma referência de meus pais, uma referência de algo que eu já assisti, enfim. E por que tem tudo isso nesses ambientes? E por que essas provocações para as nossas memórias, para os nossos sentimentos, para as nossas afetividades? Porque isso é importantíssimo para que a gente tenha a sensação de pertencimento e a sensação de vinculação a um determinado grupo e a uma determinada comunidade, seja ela religiosa ou não, mas nesse caso nós estamos tratando
da perspectiva, né, das nossas práticas e das nossas vivências religiosas. E aí, pessoal, vejam só, para tratar de religião em si, o que é que acontece conosco? Conceituar a religião já não é tarefa fácil. Então, nós podemos compreender a religião do ponto de vista da instituição em si, das grandes correntes religiosas. E aí, Fábio, como assim grandes correntes religiosas? O cristianismo é uma grande corrente religiosa. O judaísmo é outra grande corrente religiosa. O islamismo é outra grande corrente religiosa. Dentro dessas grandes correntes, há ainda traduções dessas grandes correntes. Aí, o que nós vamos comumente chamar de religião. Então, dentro do cristianismo, né, nós vamos ter a religião católica, nós vamos ter os protestantes, nós vamos ter os espíritas e vamos ter dentro desses ainda uma série, uma diversidade de denominações, de cultos, de igrejas, de ordens, tá certo? De outras organizações, de como é que isso se dá, tá certo? Como é que isso vai se traduzindo, se construindo e se revelando dentro da nossa sociedade. Tá bom? E aí, claro, nós esperamos chegar a uma serenidade pós-moderna, né? Evidentemente que isso não vai se revelar ou se traduzir a partir da definição do conceito do que vem a ser religião, mas sim para tratar do espírito do nosso tempo, de como é que essas pessoas se comportam, como é que elas traduzem as suas ânsias, as suas necessidades e as respostas que elas encontram, tá certo? Assim como elas vivem as suas experiências, tá certo? Nós precisamos aqui ainda chamar Rudolf Otto, né? E aí, porque talvez esse tenha sido um dos que se aproximou de uma melhor definição daquilo que vem a ser religião e também é muito, muito utilizado, inclusive, pelos teóricos da noite de hoje, assim como Bauman. Tá certo? E Otto dizia que era impossível definir racionalmente aquilo que vem a ser experiência religiosa. Ó, por quê? Porque do ponto de vista da religiosidade, e agora sim, tratando objetivamente de experiência religiosa, porque essa experiência religiosa, a partir dela se dar no coletivo, ela é vivenciada no individual, marca da pós-modernidade. Marca da subjetivação, marca da individualização do indivíduo, dos sujeitos e das sujeitas. Veja, eu vivo a experiência do meu culto e do meu credo religioso. E só eu posso, desse ponto de vista do pós-moderno, tentar decodificar, traduzir para aqueles que me escutam, para aqueles que me ouvem, como é que essa experiência se dá. Agora, essa experiência pode ser pode ser próxima, pode ser semelhante à experiência do Davi, da Aline, do Adam, do Marcelo, do Hugo, da Sara, da Luna, mas não necessariamente ela precisa ser. Por quê? Porque hoje a minha experiência religiosa ela pode ser construída, inclusive, por mim mesmo. Eu posso, inclusive, buscar elementos da religiosidade, do sagrado, para que atendam às minhas necessidades e os meus desejos. Olha o danadinho do desejo aí, de novo, né? E Rudolf Otto é um dos teóricos que mais vai tratar sobre isso. E aí, claro, nós estamos tentando aqui fazer as aproximações para que a gente consiga, a partir de uma descrição, caracterizar um determinado cenário. E nós não podemos usar aqui uma única definição ou achar que uma única definição, dentro desse ponto de vista, vai responder, tá certo? De uma forma satisfatória à experiência religiosa de todo mundo que está aqui. Rudolf Otto diz:
como todo dado absolutamente primitivo e elementar, enquanto se admite que seja discutido, não se pode estritamente, né? E aí ele está chamando a atenção, definir o que vem a ser religião. Mas, sobretudo, cabe destacar que religiosidade se refere à experiência de um determinado culto, de uma determinada prática religiosa, certo? E aí, claro, do ponto de vista do pós-moderno, existem duas grandes correntes que tratam da religião. Aquelas que excluem o discurso religioso na pós-modernidade, tais como Baudrillard, Lyotard, e os que defendem a religião na pós-modernidade, o Derrida, o Vátimo, tá certo? A Trias, enfim. E aí, mas num quesito, todos esses concordam. Quem está no centro de tudo isso já não é mais Deus, é o ser humano. É o sujeito humano que agora está no centro de tudo isso. E que aí, para o sistema, nós podemos dizer que pode se tornar um joguete, inclusive dentro das práticas e dos cultos religiosos. Tá? Eu insisto, minha gente, a gente não está aqui querendo dizer quem está certo, quem está errado, o que é certo, o que é errado, tratar da religião A ou B, da corrente, da designação, do determinado culto. Não. Nosso objetivo aqui não é esse, é só ampliar o debate em torno dessa temática. E aí, claro, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, nós precisamos lembrar que a prática religiosa, para atender a essas necessidades dos indivíduos, muitas vezes tem se tornado um espetáculo midiático mercadológico. Os fenômenos, os milagres, as curas, as luzes que são utilizadas dentro dos templos, a caracterização da sua arquitetura, a assimilação de caracteres de outras religiões por outras religiões, as aproximações, a tensão permanente nessa luta constante entre o bem e o mal, o Deus e o diabo, expulsar, fazer e acontecer, mudar a sua vida. O cardápio que é colocado hoje na porta das igrejas, olha, na noite de hoje é para você arrumar um amor, na noite que é terça, na noite de quarta é para você se livrar das dívidas, na noite da quinta é para tirar os maus espíritos, sei lá o que, como obsessão, descarrego, enfim. Há um mercado, há uma grande oferta, é um cardápio. E você pode ir só no dia que lhe aprouver. Tem o dia que é do empresário, tem o dia que é para você arrumar um emprego, tem o dia que é para isso, tem um dia que é... Então, é isso, nós saímos da coisa grandiosa, da coisa perene para o micro, para a experiência individual. E assim sendo, ela tem que atender às minhas necessidades individuais, os meus desejos. Garantir, inclusive, sustentação. Ora, para me dar segurança e enfrentar os meus medos. Ora, para manutenção, dos meus medos. Ora, para manutenção dos meus desejos. Tá certo? E aí a gente precisa entender que tudo isso são fenômenos, são práticas de religiosidade que se encontram, minha gente, dentro dos nossos cultos, dos nossos credos. Fábio, dá para falar sobre religiosidade hoje na contemporaneidade, inclusive diante das grandes religiões, inclusive agora com o resultado do censo, etc, 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 sem destacar tudo isso? Veja, minha gente, eu acho pouco provável, sabe? Eu acho pouco provável mesmo. Por quê? Porque aquilo que pensou-se lá atrás, que haveria um enfraquecimento e que a religião poderia desaparecer, já está provado que não. O processo de secularização, advindo da modernidade, onde a ciência dizia que traria todas as respostas e que ocuparia o lugar de Deus,
dando a resposta, garantindo segurança para o homem, para a mulher, para o ser humano, já se verificou que não foi bem assim. E aí, claro, com esse excesso de fluidez, as práticas religiosas, elas também demandam de ser fluidas, elas também demandam de que elas sejam modáveis. Olha, elas não desaparecem, elas só se tornam flexíveis. Para quê, Fábio? Para que agora eu possa me enquadrar, ou para que agora eu possa, sendo motivado pelo meu objeto de desejo, identificar que ali, naquela prática religiosa, naquele momento, naquela noite, naquele culto, ele atende à minha necessidade. Ele atende ao meu desejo. Ele é capaz de gerar um sentido. Nem sempre um sentido mais profundo, nem sempre um sentido mais significativo, que traga respostas para as minhas questões fundamentais, para as minhas dores, para as minhas angústias. Mas aí a gente toma um Rivotril e vai para a igreja, né? Porque a gente ainda sente essa necessidade. E aí, na sociedade moderna, lembra, falei na estante, a ciência moderna que pretendia substituir a religião e que foi essa foi a grande tentativa, minha gente. Tentou-se a exaustão para se definir, para se tentar chegar a uma resolutividade capaz de dar segurança para a gente. Olhe, não se preocupe não é Deus mais que vai trazer a resposta, não é o sagrado mais que vai trazer a resposta. Não é mais, não se preocupe. É a razão, é a ciência, e por isso na modernidade é a cisão, né? Ainda muito marcada pelo período do medievo, onde a religião foi tão distorcida e mal utilizada como objeto de pressão, de coerção, né, de força para empunhar, enfim. Então, tratando desse ponto de vista, das vivências, das nossas experiências, sim, pessoal, observem o quanto nas nossas escritas, nas nossas falas, nós precisamos estar pluralizando todos os termos. Essa também é uma marca da pós-modernidade. Por quê, Fábio? Porque existem uma série de possibilidades de explicar um determinado conceito, ou ainda uma determinada visão, ou ainda alguém vai dizer, mas isso aí não me atende. Olha, nada disso que o Fábio disse é assim mesmo. É por isso que a gente vai, né, pluralizando esses termos para ver se a gente consegue abarcar, a partir de uma determinada compreensão, um número maior, tá certo? De possibilidades daquilo que esteja se tratando e que se explique. Então, com a pós-modernidade, foi possível perceber de que aquilo que se pensava com a modernidade, que a religião desapareceria, ela vem, se apresenta com a caracterização, com a nova roupagem, tentando atender agora a essa necessidade individual e apresentando justamente uma religiosidade também fluida, uma religiosidade, uma prática religiosa também possível de bricolagem, possível de ser construída. Então, hoje eu quero ir ao terreiro, amanhã eu quero ir ao centro espírita tomar uns passes, mas no domingo eu vou à missa. Observem o quanto isso tem sido cada vez mais comum nos nossos ciclos. E não tem problema nenhum. Mas nós precisamos olhar à nossa volta e tentar compreender os fenômenos que caracterizam os costumes, os comportamentos do nosso tempo. E tudo isso vai ser marcado e vai ser abalado, né? Observem, tem uma questão que o professor Hugo fala muito de um fenômeno, escreveu recentemente, sobre os sem religião. Observe como o número cresce. Veja, não são ateus. Não são ateus. São pessoas que se declaram sem religião.
É um fenômeno presente na nossa sociedade. Chegou a crescer mais, inclusive, do que alguns segmentos religiosos. É um fenômeno que nós precisamos observar. É um fenômeno que nós precisamos observar. Por quê? E aí, pessoal, vejam, não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. Há essa dificuldade de vinculação com a instituição religiosa. Principalmente, quanto mais regras e mais rígidas ela for, há uma dificuldade. Por quê? Porque a partir de agora eu vou ter dificuldade. Se tem muita regra, provavelmente ela vai bater de frente com os meus desejos, com as minhas necessidades individuais. Se ela é flexível, se ela é fluida, se ela me permite bricolar, se ela me permite ter uma religiosidade fluida mesmo, do ponto de vista, inclusive, da construção, de costurar, de tecer novas ligações e novos fios, é mais provável que ela seja aceita. Mas, Fábio, todo mundo está passando por esse fenômeno, está sentindo da mesma forma? De maneira alguma. Há também um recrudescimento, um fortalecimento das práticas religiosas fundamentalistas e radicais. Por quê? Porque, às vezes, flexibilidade demais assusta ao indivíduo. E aí eu vou voltar um pouquinho atrás para a gente lembrar do que Balma disse. O paradoxo ético. E agora? É só o meu desejo? Ou eu preciso abalizar sempre as minhas ações? Ou eu preciso avaliar sempre? E eu estou avaliando a partir de quê? A partir de quem? Eu estou sendo simplesmente motivado pelo sistema? Eu estou sendo simplesmente levado pelas práticas religiosas, pela religiosidade presente dentro do meu segmento religioso, por aquilo que eu aprendi em casa, por aquilo que eu aprendi na igreja, ou por aquilo que eu desaprendi quando fui à igreja, pelas novas formatações e configurações que estão presentes na nossa sociedade no contemporâneo, pelas marcas da pós-modernidade. O que é que está acontecendo comigo? Essa tem sido a nossa busca. E uma das grandes marcas da nossa sociedade, principalmente para com os jovens, tem sido a ansiedade. É uma fase da experiência da vida individual. Por que individual? Porque é neste período também que a gente se aparta dos nossos pais, que a gente vai, fincar, que a gente vai caracterizar melhor as nossas identidades e que nós vamos, a partir disso, colocar em cena as nossas subjetividades. É aquilo que eu quero, é o meu desejo. Por isso que entramos numa rota de colisão tão fácil. Com os pais, com a escola, com a religião, com Deus. Essa é uma marca, essa é uma característica da religiosidade na contemporaneidade. A partir, claro, do recorte de estudo do pós-moderno. Certo? Por isso que a gente trata tanto da pós-modernidade como condição, como caracterização cultural, como as pessoas têm vivenciado esses determinados comportamentos. Tá certo? E aí, veja, esse mundo que está em transformação, minha gente, e aqui nós não podemos esquecer das ditas guerras santas, das condições pelas quais nós, há pouco tempo, dizíamos, imaginávamos, supunham que não voltariam a acontecer. Nós estamos assistindo guerras sendo transmitidas ao vivo, na televisão, nas redes sociais. Nós estamos conectados e recebendo essas informações a todo tempo. Fábio, tem como isso não mexer conosco? De jeito nenhum. Fábio, tem como a religião trazer uma resposta e garantir a todo mundo paz e tranquilidade para um porvir, para uma vida futura que seja suficientemente capaz de sustentar, de amenizar as nossas angústias? Que prática de religiosidade vai ser essa? Que vai... Não tem como.
nós estamos naturalmente abalados. Nós somos as gerações que estão vivenciando pela primeira vez esse contato direto com esse show de horrores, com essa barbárie que vem acontecendo. Quando as populações não estão sendo mortas pelas bombas, estão sendo mortas pela fome. O território está devastado. E é preciso que se diga isso. Como é que nós vamos atravessar tudo isso só a gente vivendo para chegar do outro lado? Por quê? Porque a gente não consegue mais caracterizar com tanta segurança os períodos futuros. E aí por isso que também, diante de... Olhem, para as mais variadas correntes de pensamento, filosóficas, psicanalíticas, teológicas, inclusive, da importância de viver o presente. Ai, Fábio, e o mundo vai acabar? Até nisso é perigoso a gente pensar, porque senão a gente vai distorcer cada vez mais aquilo que nos motiva. Vou chamar o danadinho do desejo de novo. E aí a psicanálise trata disso muito melhor. E é preciso que se diga, a religião ela vai se metamorfosear. Sempre. Sempre, 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 sempre. Que a gente não se assuste nem se angustie com isso. Se hoje, no seu credo religioso, dependendo da faixa etária que você tenha, tem uma prática nova que não existia antigamente, é comum a gente ouvir falar dos nossos pais. No meu tempo, não era assim. Agora, tá tudo moderno. Tá tudo mudando a todo tempo para atender a essa demanda pessoal, individual e subjetiva de todos e de cada um de nós que aqui nos encontramos. Por isso que o tema deste projeto de pesquisa, por isso que esse trabalho foi tão profícuo e é tão interessante tratar e falar sobre ele. Gente, desculpa por ter falado demais, vou ficar aqui quietinho, devolvendo a palavra para o professor Hugo e à disposição, é claro. Parabéns, Fábio, maravilhoso. Eu estava aqui me deliciando com a sua palestra. Pessoal, é o seguinte, a gente já está em 8h10. O professor Flávio teve um probleminha, ele trabalha no interior e não está conseguindo chegar em casa. Eu ia me predispor a fazer parte da palestra. Só que eu já vou falar amanhã na mesa redonda com a Luna e com o Giovanni, e eu não queria ser repetitivo no assunto. Como bem falei, sou orientador do projeto, e desde o início, desde a submissão do projeto à sua finalização, culminando com esse seminário e com a apresentação de um artigo científico, né, que nós escrevemos e submetemos à revista, eu estou por dentro de tudo, assim, então queria deixar minha fala mais para amanhã. Queria me desculpar muito pela ausência do professor Flávio Veiga. A gente vai ter certamente outros momentos onde o Flávio vai estar presente. Aqui no nosso link, no nosso chat, eu coloquei o link do YouTube do nosso grupo de pesquisa do NERES. Coloquei também o link do nosso Instagram. Lá vocês vão poder ver algumas palestras do Flávio, por exemplo, do Fábio, minhas. Novamente, Fábio, eu queria agradecer imensamente sua palestra. Não vou fazer palestra, já vou passar para as perguntas. Então, os microfones estão abertos. Quem quiser falar, perguntar ou abrir alguma consideração, basta levantar a mãozinha. Eu já vou levantar a minha aqui para começar, mas quem quiser fazer alguma fala, alguma consideração, alguma pergunta ao professor Fábio, fiquem à vontade. Daqui a pouco eu coloco a lista de frequência, lembrando que os certificados só vai ser acessados, né, enviados para os que tiverem presença no dia de hoje e no dia de amanhã. Amanhã começa a mesma hora, às 19 horas, a gente manda o link novamente. Fábio, então vou eu. Repetindo, pessoal, o microfone está aberto. Deixa eu dar um aviso. A gente deixa o microfone desativado. Não está não ainda, perdão. O microfone desativado e a chamada de vídeo, porque a gente teve alguns casos. Deixa eu só ver aqui, compartilhar a tela, enviar, ativar vídeo, tá tudo ok. Porque a gente teve alguns casos de invasões criminosas de hackers, e aí colocaram todo tipo de crime, de práticas criminosas, né, nos nossos eventos acadêmicos. Então, infelizmente,
Agora a gente está tendo que ter esse cuidado de deixar tudo fechado, só abre nas horas da pergunta, e se porventura alguém vier fazer alguma fala ou alguma coisa criminosa aqui, eu excluo rapidinho, mas a gente está tendo esse cuidado. Então, quem quiser falar, fique à vontade, só levantar a mãozinha ou abrir o microfone. Fábio, vou eu primeiro. Fábio, primeiro, parabéns de novo, é uma honra sempre lhe ouvir. Pessoalmente, aprendi muito, e olha que eu estudo bastante, basicamente eu estudo a pós-modernidade, e aí uma coisa que o Fábio falou que é muito interessante, que eu queria que se ele pudesse, tocasse de novo, primeiro que pós-modernidade não é um tempo específico, né? E o Fábio falou isso bem. E eu queria dar um adendo que o fato de estudar pós-modernidade também não nos torna pós-modernos. Porque há uma loucura assim que está se consensuando no senso comum de que o fato de você estudar pós-modernidade, você é pós-moderno. Eu, por exemplo, estudo muito pós-modernidade. A palavra que mais me define no meu Lattes, no meu currículo Lattes, ou no Integra, né, que é um portal do Instituto Federal de Alagoas, está lá a pós-modernidade bem grande, assim, comparado às outras. Porque eu estudo bastante a pós-modernidade. Isso não simboliza dizer que sou pós-moderno, muito pelo contrário. Eu tenho um texto publicado recentemente, que é a transmodernidade. Eu costumo sempre falar dele, porque ele é um texto, Fábio, que eu proponho uma alternativa à pós-modernidade. Tendo em vista que a pós-modernidade, por exemplo, ela é eurocêntrica. Ela não leva em consideração como forma de se passar pela modernidade, por exemplo, que para nós da América Latina, a modernidade se inicia com o processo de colonização, escravidão. A marca da modernidade para nós latino-americanos é a colonização. E a pós-modernidade sequer faz referência a isso. Na verdade, a pós-modernidade sequer reconhece o eurocentrismo. Então, ela não dá voz, por exemplo, à periferia do sul global. Ela não dá voz à cultura ou às culturas dos povos primários, dos povos originários, à cultura dos quilombolas, à cultura indígena, a cultura dos nativos. Então, ela não houve. Novamente, a pós-modernidade, uma alternativa para pensarmos, para superarmos a modernidade, mas vinda da Europa. E qual é o problema, Fábio, quando isso se transforma, ou se traduz, desculpa, para a questão da religião? Eu, por exemplo, me perdoe uma pausa aqui, só um parênteses, todo meu artigo, ou quase todos os meus artigos, é fácil vocês encontrarem aí, coloca o Brandão PDF no Google que aparece uma porrada de escritos meus. Inclusive, faço mexer aqui com um livro que eu publiquei com o Fábio, que é muito requisitado, está muito baixado lá. A gente discute educação, espiritualidade e pós-modernidade. Um livro que eu tenho com o Fábio. Está para baixar gratuitamente, se vocês encontrarem. Retomando, toda vez que eu escrevo um artigo, eu tenho o parecerista, né, que vai avaliar o meu artigo, sempre eles pedem que eu fale sobre pós-modernidade. Imagina, definir pós-modernidade, o Bauman não definiu, que é o autor que eu trabalho, ele volta atrás e fala em modernidade líquida. Ainda está o termo, o conceito, ele ainda está em disputa. Há quem defenda que a pós-modernidade não existe. Há quem defenda que a pós-modernidade não existe, por exemplo. E por que eu abro esse parênteses? Porque quando a gente vai discutir religião, e aí eu, para sair desse problema, estou publicando agora 2 livros, já está publicado, falta ser lançado, eu devo lançar agora na Bienal, que é Pós-Modernidade e os Sujeitos Pós-Modernos, é um livrinho de bolso, onde eu discuto e defino o que é pós-modernidade, ou pelo menos o meu entendimento sobre pós-modernidade, para toda vez eu não estar tendo que explicar o que é pós-modernidade. Eu vou botar pós-modernidade e referência ao Brandão. E um outro, e aí sim, Fábio, agora eu volto para o nosso assunto, é religião pós-moderna. Longe de mim aqui querer me arrogar e dizer que esse termo, religião pós-moderna, foi eu que cunhei. Mas como eu tenho usado bastante o conceito, eu estou definindo o que eu chamo de religião pós-moderna. Agora vamos voltar lá para a questão de ser pós-moderno ou não. Quando a gente analisa a pós-modernidade sobre o viés europeu somente, a gente não tem uma lente
latino-americana para enxergar a religião vivida por nós. Por quê? É fato, e eu queria deixar isso bem claro, que muitos dos arautos do fim da religião, por exemplo, os mestres da suspeita, o Nietzsche, o Marx, o próprio Freud, diziam que a religião ia acabar. Eu lancei um texto recente agora dizendo que a religião vai triunfar sobre a psicanálise. E não sou eu que digo, não, é o próprio Lacan, digamos aí o segundo maior da psicanálise depois de Freud. Então, por que eu quero advogar que nós precisamos rediscutir a pós-modernidade sobre uma perspectiva também de uma lente latino-americana? Porque quando Peter Berg disse que a religião está forte, quando a Hervé Léger ou o Luckmann mais especificamente, disse que a religião é invisível, quando o professor Fábio fala que existe uma religiosidade muito forte e pulsante, mas ela está individualizada, desatrelada das instituições, isso é extremamente visível em nossa realidade latino-americana. Na Europa, por exemplo, o ateísmo pode estar crescendo, expandindo vertiginosamente, mas essa mesma realidade não se admite aqui no Brasil, por exemplo. E o Fábio falou do IBGE. Os dados do IBGE falam até numa crescente, e eu tenho um texto sobre isso, dois, na verdade. Tem um e o outro está em edição, está só para ser lançado pela revista Metodista, que muito orgulha, que é Qualis A1, assim, o topo de revista de qualidade, que é analisando esse sem religião, que eu advogo que são produto, impacto, reflexo da pós-modernidade. Mas vejam, não são os ateus, nem agnósticos. São pessoas que não se identificam com a religião institucionalizada. Acreditam em Deus, ou em deuses, ou em energia, ou esoterismo, vivem religiosidade, mas não estão atrelados a nenhuma instituição religiosa, a nenhuma religião tradicional. São sem religião. Então, veja, a religião está muito forte, continua sendo muito forte, mas é uma religião diferente de tempos passados, que eu advogo ou conceituo como religião pós-moderna. Dito isso, eu queria relembrar como iniciei essa fala, quando o Fábio disse que pós-modernidade não é um tempo específico, uma temporalidade. E aí, com um adendo que já dei e reforço, que o fato de estudarmos pós-modernidade não nos faz sermos pós-modernos. Por exemplo, eu tenho duras críticas à pós-modernidade, sobretudo no que tange a religião. Tem uma parada muito importante, que é a religião pós-moderna, ela abre espaço. E aí eu precisava explicar as características da religião pós-moderna. Vou deixar para amanhã, espero que amanhã vocês estejam comigo. Mas abre espaço para os novos movimentos religiosos, que sempre foram duramente perseguidos, isso é um ponto positivo demais, que abre espaço, mas tem um ponto negativo, que abre espaço para interpretações, vivências religiosas cada vez mais hedonistas, cada vez mais, a psicanálise vai explicar isso muito, em busca de um prazer individualizado, de um gozo pleno, onde as pessoas, os indivíduos, eles saem personalizando a sua própria religiosidade. O Fábio falou bem isso como se fosse um prato, eu vou usar a Hervé Léger, que ela usa o termo religião à la carte. Como o Fábio bem falou da Hervé Léger, uma religião de bricolagem. Eu saio pegando o que eu quero de várias denominações religiosas e formo a minha religião. Ou mesmo que não seja de várias religiões. Eu vou para dentro do cristianismo, mais especificamente, do catolicismo, mas eu só pego dentro do catolicismo o que me é conveniente, eu personalizo. Inclusive, personalizo Deus, aí eu defendo nos meus livros, nas minhas teses, que Deus foi ressignificado. Mas é isso, Fábio, se puder comentar um pouco, eu agradeço. Deixa eu ver se tem mais gente aqui de mão levantada. Pessoal, se alguém quiser falar, fica à vontade, levanta a mão. Caso contrário, eu vou passar a fala para o professor Fábio de novo. A gente geralmente faz um bloco de 3 falas para poder... Giovana botou aqui, Isabela Honório botou aqui, muito interessante a palestra, super importante falar sobre as relações interpessoais e falar sobre religião. A Giovana, bastante interessante a questão dos fenômenos religiosos. Aí é uma pergunta do Fábio. Tem alguma forma que conseguimos estudar esses fenômenos de uma forma mais imparcial? Eu defendo que sim, mas foi para o Fábio, vou deixar o Fábio falar. Fábio, tem essa pergunta e a minha. Até agora, você pode ficar à vontade. Eu quero começar... eu sempre gosto de começar de trás para frente. Veja,
é tarefa do cientista, seja ele de que ordem, natureza ou área for, é tarefa do cientista, falando aqui para Giovana, nós precisamos apresentar, Giovana, uma postura ética. Olha, lembra do paradoxo ético? Nós precisamos. Os caminhos da ciência exigem que a gente apresente, que a gente tenha uma postura ética para fazer ciência. Se a gente não tiver, a gente coloca em risco todo o trabalho que está sendo feito. Não cabe ao professor Fábio ou ao professor Hugo tecer comentários pessoais, pejorativos sobre determinado credo, sobre determinada denominação ou sobre determinada prática religiosa. A religiosidade, desse ponto de vista, ela precisa ser profundamente respeitada. Mas, Fábio, você está vendo que ali há uma determinada prática religiosa, há uma religiosidade que está provocando um determinado dano para aquela comunidade. Veja, é diferente. Então, para isso, nós vamos precisar buscar os órgãos, nós até podemos fazer denúncias, mas tudo isso não compreende uma análise. Para a gente fazer ciência, para a gente fazer uma análise, fazer uma investigação, a nossa visão ela tem que ser imparcial. E por isso que é tão perigoso o professor Fábio falar do seu próprio credo religioso. Por quê? Porque há tendência de que o homem religioso ocupe o lugar do cientista e bote tudo a perder. E aí é perigoso? É um imperativo. Nós precisamos ser imparciais. Nós não temos outra escolha ou outra alternativa. E, claro, do ponto de vista das análises, se o nosso texto estiver tendencioso, estiver pejorativo, aquele que vai publicar, foi isso que o Hugo falou, que quando submete um texto a uma determinada revista, a um determinado periódico, a um determinado conselho editorial, né? Como nós passamos há um tempinho já com o livro do grupo de pesquisa aqui no conselho da universidade, eles escrevem um parecer se manifestando acerca da obra. Tem isso, tem aquilo, tire isso, bote aquilo, nós sugerimos, esse texto está indo para esse lado, esse texto está indo para o outro, enfim, é importante que tenha. Agora, quando diz respeito à religião, e aí eu vou usar um termo utilizado pelo nosso querido professor Sérgio Dutz, da Católica de Recife, isso acaba se tornando um pântano. Para qualquer lado que a gente se mexa, a terra pode se mover debaixo dos nossos pés e nos engolir. Por quê? Porque tratar de religiosidade, de prática religiosa, estudar esses fenômenos à luz da pós-modernidade, isso não invalida a prática ou o credo religioso de seu ninguém. Muito pelo contrário. Nós reconhecemos que aquele fenômeno, que aquela prática requer um olhar, uma atenção diferenciada. Chama a nossa atenção. Por isso que a gente se interessa para ir lá, olhar e tratar sobre esse fenômeno. Agora, indo aqui para o líder do meu grupo de pesquisa, né, que, graças a Deus, produz feito um diabo, e aí, claro, tu manda aqui toda liberdade para usar o termo diabo, né? Vejam, é isso mesmo. A pós-modernidade, a compreensão do que vem a ser pós-modernidade, ela não se refere a um período, a um processo de periodicização histórica, a um determinado tempo delimitado. Quando nós estudamos a partir da pós-modernidade, isso não implica que nós assumamos essa condição de pós-moderno. Agora, Hugo, eu também fico com uma certa dúvida se nós temos como nos desvincular, né? Vamos dizer que nós não somos, porque, como eu dizia,
inicialmente na minha fala, nós somos afetados por tudo isso, nós somos atravessados por tudo isso, né? E nós também somos agentes de transformação, né? Nós, desse ponto de vista, nós não somos esses marionetes todos, nós também atuamos, todos nós, independente da idade que tenhamos, atuamos nesse meio. Ah, Fábio, mas eu não tenho mais religião, eu não vou mais à religião, eu isso, eu aquilo outro. Se na sua casa vai ter uma festinha, se você convive com alguém, você está atuando nesse mundo, nessa sociedade. Você está tecendo, construindo novos fios dessas relações. Não tem como. E, minha gente, veja, do nosso lado de cá, ocidentalizado, insisto em citar a professora Del Priori, professor Venâncio. É importante que nós leiamos bons livros de história do Brasil, para que a gente entenda esses fenômenos. O que o Hugo falou é fundamental. A minha fala da noite de hoje, ela foi basicamente a partir de teóricos europeus e norte-americanos. Não tem como, a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer. E por que é tão importante a academia falar hoje, né, do tal do decolonial, para a gente se afastar um pouco, né, desse radicalismo colonial, daquele que nos formou e que continua atuando dentro das nossas mentalidades. A tentativa é essa, que a gente vá construir a partir dos teóricos, daqueles que estudam, que vivem, que atuam na nossa região. E aí, o Hugo falou, sou global, das periferia, né? São termos que vão caracterizar geograficamente, né, o mundo globalizado, e que são termos muito utilizados né, na geopolítica mundial, inclusive, né? Mas a decolonialidade está muito em voga, principalmente na academia, e nós precisamos trazer as nossas análises e as nossas compreensões para este tempo presente. Quando o Hugo diz que vai lançar um livro, é importante que aquele que se interessa pelo fenômeno adquira o livro, leia e vá se apropriando a partir do olhar de um pesquisador que nasce, que vive onde nós vivemos. Porque quando o europeu, quando o norte-americano, por mais isento que ele seja, por mais imparcial que ele seja, ele vem de lá, ele vem com a mentalidade dele de lá para cá. Esse olhar que ele apresenta é naturalmente afetado. E, Fábio, você está dizendo isso, mas nesse instante você falou daquele que vai olhar a religião e a religiosidade. O olhar, por vezes, vai ser afetado. E eu dizia, quando nós queremos mensurar qualquer coisa do que tange a religião ou a religiosidade, é importante que eu vá ouvir o praticante da religião, quem vive a experiência, aquele que passa, e que eu dê voz àquele que passa, para que ele possa tentar fazer uma descrição, uma caracterização de como foi que ele vivenciou tudo aquilo que ele vivenciou. Como foi que ele fez a bricolagem dele? Que fios são esses? Onde é que eles estão? Eles ligam de quem para quem? De onde para onde? Quais são as interseccionalidades que estão acontecendo entre as religiões? Insisto, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, senão a gente se perde no meio do caminho. E aí é importante dizer sempre, desse ponto de vista, os estudos de religião, seja ele a partir de que campo teórico de análise e de compreensão, é delicado, Fábio? É delicado. Porque religião implica sentido de existência, vivência, experiência individual de cada um de nós. Olhe, não é raro a gente encontrar as pessoas que dizem, não vou mais para a igreja. Mas por que você não vai? Tive uma experiência muito ruim.
Só isso já quer dizer muita coisa, mas essa foi a experiência daquela pessoa, né? E como a gente diz popularmente, a gente tem que ter muito cuidado para não jogar fora a água do banho, a banheira e o menino dentro. Até isso, né? E tudo aquilo que mexe com os sentidos e com as nossas fragilidades, com o campo de possibilidades de um futuro, só por isso, minha gente, já é um campo delicado de se trabalhar, tá certo? Mas é gostoso, é prazeroso, as teorias permitem que a gente desdobre os conceitos, as vivências, as práticas, os dados estão aí, precisam ser interpretados. Nós, com sorte, não somos e não seremos eternos, né? E a academia precisa se renovar, tá certo? E que bom que tem gente que gosta, que se interessa, que fica curioso, tá certo? Mas que, de fato, tudo aquilo que mexe muito intimamente com a gente dá um certo trabalhinho, né? Da gente tratar. E por isso que tantas implicações éticas, não é? E por que não dizer estéticas, precisam ser levadas em consideração, tá certo? Obrigado, Fábio. Ó, alguém mais quer fazer alguma pergunta ou alguma consideração? Eu só queria fazer a seguinte ressalva. Eu já coloquei a lista de frequência aqui. Nós estamos em 34 pessoas e só se inscreveram até agora na frequência 19. Façam um favor, de antes de acabar o evento, se inscreverem, por favor, eu fixei eu fixei a mensagem, mas vou publicar ela de novo aqui, só um minuto. O formulário de frequência, para quem tem dificuldade de encontrá-lo fixado, estou publicando de novo aqui, o formulário de frequência. Só tem 19 pessoas que assinaram e o certificado só sai com isso. Ó, João Gabriel Carlos, parabéns pela explanação, parabenizou, Fábio. João Gabriel, boa noite, e fez a seguinte pergunta: a psicanálise pode ajudar alguém a entender? Tem uma pergunta um pouco leiga a vocês. A psicanálise pode ajudar alguém a entender melhor a sua própria fé e espiritualidade? O caso você colocou vocês aqui, eu não palestrei, mas eu vou me adiantar aqui junto com o Fábio e tentar lhe explicar. E se sim, não seria uma contradição? Vou tentar explicar isso também. Alguém que tem um grande autoconhecimento não necessariamente precisa ter algo maior que necessite se sustentar no mesmo? Primeira pergunta, Fábio, aqui. Acho que só foi essa. Isso. Tá o João Everton aqui parabenizando ao professor Fábio. Um abraço para mim. Muito obrigado, João Everton. Abração. Josenildo, ótimas colocações. E a Giovana, que foi a última pergunta. Fábio, fica à vontade. E que pergunta, né? Para ser uma questão leiga, eu diria que daria uma baita de uma questão de prova. Mas vamos lá, tentar se aproximar, né? A psicanálise pode ajudar alguém a entender melhor a sua própria fé e a sua própria espiritualidade. Veja, então a gente está tratando aqui de religiosidade. Veja aí se eu estou entendendo. Uma determinada prática religiosa, religiosidade. Espiritualidade é justamente aquilo que é capaz de produzir um sentido mais profundo para a existência. Eita, Fábio, mas isso não é religiosidade? Não necessariamente. Elas podem ser complementares? Podem, elas podem ser complementares sim, mas elas não necessariamente são. Por quê, Fábio? Como assim? Nem toda prática religiosa, nem toda religiosidade é capaz de produzir um sentido mais profundo para a existência, daquilo que vem a ser uma espiritualidade. E é por isso que a espiritualidade ela vai existir independente da religião e da religiosidade.
uma prática filosófica, pode produzir um sentido muito mais profundo para a existência, tá certo? Uma prática meditativa, enfim, pode produzir um sentido para a existência muito mais profundo e significativo do que uma determinada prática religiosa. Esse é o primeiro ponto. Objetivamente, respondendo à sua pergunta, a psicanálise pode ajudar? Pode. Pode ajudar? Pode. Respondendo a essa primeira pergunta. E aí você diz, a sua própria fé. Olha, a fé, né, ela, se tem um negócio que é individual e que aí nesse ponto, inclusive, né, os teólogos concordam, é que a fé é de fato uma manifestação individual do próprio ser. Em direção a, em direção de um algo sagrado, aí sim. A psicanálise pode ajudar? Pode. Em que sentido, Fábio? A partir do momento em que eu busco uma compreensão, e aí a psicanálise vai ajudar para que eu me compreenda. E não para que eu vá compreender a minha religiosidade, a minha determinada prática de fé, a minha determinada religiosidade, mas ela pode nos ajudar, e é para isso que a gente faz terapia, é para isso que a gente faz psicanálise, é para isso que a gente faz análise, né, desse ponto de vista. A gente vai prescutar, a gente vai investigar a carga que nós trazemos para que, tentando compreender melhor as nossas vivências e as nossas experiências, nós consigamos, como diria Freud, identificar onde é que está o problema, e aí, já desenvolvido por Lacan, como o Hugo falou, tratar. E aí vem Lacan com as suas teses, com as suas terapêuticas, para que a gente possa tratar esses problemas que nós temos. E, claro, se essa abordagem é a partir da corrente psicanalítica, então isso vai ter uma raiz, isso vai ter um tronco, isso vai ter motivações, isso vai ter relação com o determinado contexto que nós vivemos, com as possibilidades de castração, das fases que não foram bem desenvolvidas, enfim. Isso aí o professor Hugo pode explicar melhor. Aí você diz assim, não seria uma contradição? Sim, seria, mas o mundo é feito de contradições. E viva a diversidade. Contradição, se eu estiver esperando que através da psicanálise eu esteja numa condição absoluta, ou que através da religião eu consiga uma condição absoluta de satisfação comigo mesmo, com o meu ser, com a minha existência, com os sentidos e os significados dessa existência, do mundo que está à minha volta, das relações que eu pratico, que eu consigo desenvolver, eu ouso lhe dizer que para o presente momento, talvez nenhuma e nem outra consiga dar para a gente, consiga produzir para a gente tanta significação a esse ponto. No entanto, cada uma, ou as duas juntas, são caminhos para que a gente possa construir reflexões e para que a gente possa ter novas possibilidades de compreensão da gente, eu, do meu ser, neste mundo. Hugo. Vou lá. Ô, João Gabriel, primeiro eu coloquei aqui no chat 2 textos meus que, de repente, possam te ajudar a compreender. Eu falo sempre que foi em revista renomadíssima, não é para me amostrar muito, não, é porque é uma bolha. É uma confraria, a revista de Qualis A1, que é o mais alto nível de avaliação da CAPES, CNPq, né, para revistas acadêmicas. E aí, quando eu consigo, eu faço questão de dizer para dar razoabilidade ao texto, né? Porque falar de psicanálise de religião, Gabriel, é algo um pouco complicado. Mas vamos lá. Pode ajudar? Eu responderia que sim ou não. Com qualquer conhecimento. Sim, em diversos aspectos.
e não em diversos outros. Por exemplo, se nós pegarmos só o recorte do Freud, para o Freud, a religião é uma neurose coletiva. A religião é uma grande ilusão, inclusive necessária, porque o Freud vai dividir aí a psique em id, ego e superego, e esse superego, digamos, enquanto repressão, é extremamente necessário para a formulação e consistência da sociedade, da civilização. Não existia vivência civilizatória sem a repressão. E parte desse, digamos que, dessa ferramenta repressiva foi a religião. Tem um teólogo católico chamado Franco Crespi. E o Crespi diz o seguinte, ele faz uma análise da religião na pós-modernidade e ele discute acerca da culpa. A culpa, por exemplo, é muito vinculada à expansão, sobretudo a gente está falando do Ocidente, da religião, mais especificamente a religião cristã ali, por volta da Idade Média. Para que precisa se dar culpa? Porque eu preciso dominar. E para dominar, eu preciso vender a graça, o perdão que está atrelado à igreja. Claro, eu estou falando aqui de forma muito superficial a teoria do Crespi, é um livro, né? Em 30 segundos não dá para explicar. Mas, por exemplo, a questão da culpa. A culpa que nós sentimos relacionada à sexualidade, ao que é certo e o que é errado. A filosofia pode responder no debate sobre ética, que é refletir sobre as morais, e aí o texto que vai sair o amanhã, a nossa mesa redonda pode ajudar muito, porque vai se discutir o certo, o errado, o justo e o injusto, e a psicanálise, por sua vez, vai discutir a psique. Olha, o próprio Freud, que vai falar que a religião é neurose coletiva, quando ele entra mais no debate filosófico sobre ética, por exemplo, que até ele, até a chegada do Freud, era certo que a nossa razão é capaz de fazer as melhores escolhas. E o que é ético ou não ético, ou o que é moral ou não moral, certo ou errado, justo ou injusto, é determinado pelo nosso poder e capacidade da razão. Aí o Freud vem e descobre, coloca aspas aí na palavra descobrir, viu? O inconsciente. E mostra que o nosso inconsciente, parafraseando o próprio Freud, em uma de suas alegorias, ele diz assim, que a nossa psique, a nossa razão, é como um barquinho em um oceano. O oceano são os instintos. O barquinho é a razão. Os instintos, o inconsciente é muito mais forte. Nós agimos muito mais pelo inconsciente, pelos instintos, uma ação instintiva, do que propriamente pela razão. Visto desse modo, muito da culpa carregada pela ideologia religiosa, no meu ponto de vista equivocada, mas assim, isso é uma discussão muito pessoal e precisava de muito mais tempo aqui, pode ser apaziguada pelo autoconhecimento da psicanálise. Aí, para sair do Freud, Gabriel, eu vou lhe falar do Lacan. O Freud dizia que a religião ia acabar, tendia a acabar. O Lacan vai dizer o contrário. A religião vai triunfar sobre a psicanálise. Nem é tão necessário a análise quando se tem a religião propriamente dita fazendo ou cumprindo com rigor o que nasceu para cumprir, que é dar ou dotar a humanidade de identidade, de identificação, de sentido. O Peter Berg sai um pouco da psicanálise e entra no Peter Berg, ele vai dizer o seguinte, Gabriel, que a religião é a maior ferramenta contra a anomia. Só por isso eu defendo a existência da religião. E olha que eu não sou um cara tão religioso. O que é a anomia? A ausência de sentido. A completa ausência de sentido. Se nós não tivermos significado, muitos de vocês que estão me assistindo agora devem buscar identidade. Olha, o que é que me define? Isso é uma discussão muito pós-moderna. A religião, outrora, determinava e identificava as pessoas. Não existia no mundo pré-moderno, por exemplo, esse debate, quem eu sou, o que eu sou. Esse é um debate muito nosso. A psicanálise pode e deve ajudar nesse sentido, bem como a religião, que dota de sentido a realidade humana. Ela foi a maior ferramenta, segundo Peter Berg, e eu concordo, de enfrentarmos o caos, a completa falta de sentido. Então, o Lacan, que vem pós-Freud, reinterpreta o Freud, vai dizer que a religião vai superar a psicanálise. Eu coloquei aqui, e longe de mim estar falando mal da psicanálise, viu? Dito de outro modo,
Eu trabalho um conceito para definir religião pós-moderna, Gabriel e os demais, e o sujeito religioso pós-moderno, que é o gozo pleno, que é discutido na minha tese de doutorado, baseado em um psicanalista chamado Jean-Pierre Lebrun. Ele é vivo ainda, professor da Universidade de Paris. Que conceito é esse, gozo pleno? Essa busca, essa necessidade, essa ausência que nós sentimos o tempo todo, esse buraco de buscarmos cada vez mais, inclusive o próprio sentido, a ausência de quê? De alguma coisa. Nós sempre temos esse sentimento que na psicanálise nós chamamos de falta. A sensação de falta, falta algo. Você agora mesmo deve estar sentindo, ou sentiu isso durante o dia, ou vai sentir quando deitar a cabecinha no travesseiro. O que é que me falta? Essa sensação de falta é extremamente natural na nossa psique. Eu poderia explicar mais, ou explico amanhã na nossa mesa redonda, mas eu queria adiantar aqui, para suprir essa ausência, essa sensação de falta, nós buscamos o gozo, a plenitude, e ela não existe. Não existe plenitude, nós sempre vamos estar com isso. E aqui eu uso a filosofia de Schopenhauer, que influenciou muito a psicanálise. Nossa vida é como um pêndulo, né? Entre o querer ter e o tédio em conseguir o que se quer. Conseguir o que se quer, volta novamente à sensação de falta. Isso nos impulsionou enquanto espécie. Isso nos fez sobreviver enquanto espécie, nos perpetuarmos enquanto espécie. Isso é próprio da nossa natureza. O problema é que a gente agora quer encher esse buraco, por exemplo, com experiência religiosa, com drogas, com Rivotril, que o Fábio falou. A gente quer a plenitude. Eu, por exemplo, quando bebo, não quero parar de beber, porque eu quero não ter aquele momento que está tão bom, como se ele fosse eterno, como se ele fosse pleno. E a psicanálise, por exemplo, me ajudou a isso. Me ajudou a entender, olha, plenitude não existe. Nunca nós estaremos pleno. Inclusive no debate sobre religião, sobre o quanto a religião pode corresponder a essa minha necessidade. Não sei se consegui lhe explicar, Gabriel, mas se não, amanhã nós teremos mais debates e especificamente sobre isso, para discutirmos na mesa redonda. Fábio, não tem mais nenhum... Os desejos, Fábio, estou aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Gostaria que você passasse para as considerações finais, para a gente finalizar o nosso evento. Só uma questão, o nosso formulário tem 26 pessoas que assinaram somente, e aqui na nossa reunião agora, temos 28 e tínhamos 34. Se alguém deixou de assinar o formulário, por favor, assinem, porque a emissão do certificado está atrelado à frequência no evento. Vejam, pessoal, nós estamos aqui em busca de sentidos também, né, Hugo? A gente está aqui e não está fazendo coisa, não é diferente, não. As nossas pesquisas, os nossos escritos, eles também estão nos auxiliando numa tentativa de compreensão desse mundo que nos cerca, né? De compreensão das nossas existências e de compreensão de todas as instituições e de todos os fenômenos, né, que circundam ao ser. Né? E que bom que nós estamos aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a paciência, tá bom, por ter me escutado. Agradecer nunca é demais, tá bom? Toda a nossa gratidão por esse momento. E, claro, é só um momento, né? A gente vai precisar de tantos outros. Amanhã nós temos um outro bloco com, tá certo? A outra parte da equipe, do projeto, né? Que é uma parte, assim, extremamente fundamental, tá bom? São os estudantes que participaram, que atuaram e que eu tenho certeza que em algum momento se viu ali nos textos, nas investigações, e que isso dá uma mexida com a gente, o quanto tudo isso é importante. E claro, minha gente, são provocações. Nós estamos aqui também para isso, e para desdobrar e para fazer novas costuras, sempre que for possível e pertinente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado ao NERES, o meu núcleo de pesquisa do IFAL, ao meu querido líder, à equipe de todo o projeto, principalmente, a todas as estudantes e aos estudantes envolvidos. Estamos aqui. Um abraço.
Fábio, nós que agradecemos, muito obrigado, foi uma honra, uma satisfação tê-lo palestrando, magnífica palestra, arrebentou, obrigado a todas e todos que participaram com perguntas, interagindo, que parabenizaram, aos que participaram só assistindo as palestras também. Amanhã nós continuamos com a nossa mesa redonda e por hoje eu dou por finalizado o nosso primeiro dia do nosso seminário. Obrigado novamente a todas e todas e professor Fábio, grato pela sua participação. Até amanhã.